Rodízio. Bom dia, você está no Café com o Presidente. Meu nome é Antônio Melo Martini, essa é uma live da UB Mogi Guaçu. Essa live nasceu porque todas as sextas-feiras nós recebíamos os advogados e os populares na Casa do Advogado, Mogi Guaçu, onde tomavam café, tratavam de assunto da classe e atendíamos a população. Com a pandemia, nós não podemos mais fazer isso. Então, criamos essa live para manter o contato com a advocacia e com a população. Hoje vamos falar sobre videoconferência, a sustentação oral por videoconferências garantidas das prerrogativas. E para esse bate-papo enriquecer a advocacia guaçuana, convidamos nosso querido amigo aí, Dr. Alexandre Oguzzuco. Ele é advogado, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, e também já foi presidente 2 vezes de Sorocaba, né, doutor? Foi também coordenador, não, foi presidente da comissão da CAGE, Comissão de Assistência Judiciária, onde fez um ótimo trabalho lá. É um lutador pela classe e pela administração. Bom dia, doutor Oguzzuco, tudo bem? Bom dia, presidente, como vai? Tudo bem? É uma satisfação falar com o amigo. Carinhosamente vou chamá-lo de Tony. Tony, que tem sido essa bela e expressiva liderança da OAB de Mogi Guaçu e de toda a região de Mogi Guaçu, hoje já um grande amigo da advocacia do Estado de São Paulo. Quero aqui deixar meu bom dia ao Armando, a Janaína, a doutora Luciane, ao Aires, presidente da comissão, a presidente da comissão da subseção de prerrogativas, e a toda a advocacia de Mogi Guaçu, em especial ao meu amigo, né, o nosso conselheiro estadual, ex-presidente da subseção de Mogi Guaçu, Dr. Sullivan. Né? Aí, Mogi Guaçu, fizemos muitos amigos, muitos e bons amigos, né? Tony, a primeira vez que eu estive aí foi para discutir exatamente esse ponto, né, de assistência judiciária. Eu me lembro, você era presidente, nós nos deslocamos até Mogi para fazermos um debate sobre assistência judiciária e agora nas prerrogativas da advocacia. Um tema que é praticamente ininterrupto. Falar de prerrogativas é falar todo dia da atividade profissional. Mentem aqueles que propõem acabar com os problemas de prerrogativas no Brasil. Acabar com os problemas de prerrogativas seria acabar com a advocacia. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: Oguzzuco, ainda bem que temos promotores, juízes, delegados que erram, porque assim continuamos a existir enquanto profissionais. O dia que eles não errarem mais, não existirá mais advocacia em lugar nenhum do mundo. Este é o nosso papel, este é o nosso trabalho, enfrentar as autoridades que insistem em interpretar a lei segundo a sua vontade subjetiva, aplicar a lei de maneira equivocada, realizar, muitas vezes, como nós estamos vendo acontecer no Brasil, justiça com as próprias mãos. E todo aquele que tem o poder de julgar tende a se desviar, tende a colocar a sua visão das coisas do mundo na sentença. E numa democracia, a visão das coisas não pertence ao julgador, pertence ao povo, cuja expressão e vontade maior está na lei. E este é o papel de cada um de nós, advogados e advogadas, chamar a atenção das autoridades de que a decisão não é segundo a sua própria vontade, mas segundo o que dispõe a lei. E é por isso que nós, advogados e advogadas, incomodamos tanto no mundo todo, no Brasil e no mundo todo, né? Porque apontamos sempre para o poder, estamos sempre apontando para o poder a dizer aos poderosos que cumpram as leis. E nesse mistério, nesta missão, evidente que surgem
entreveros, surgem atritos e, portanto, a partir daí, a questão das prerrogativas. As prerrogativas profissionais são um conjunto de instrumentos ditados pela lei para nos assegurar a liberdade e a independência, a dizer a essas autoridades, em muitos casos autoritários, que cumpram a lei. Para realizar bem este papel de dizer às autoridades do mundo que cumpram a lei, é que nós precisamos ter independência e liberdade profissional. E para ter independência e liberdade profissional é que se fizeram as prerrogativas aqui e em todo o país civilizado, em todo o país democrático. Por isso que este tema é um tema tão importante e tão caro para a cidadania brasileira. Para que o cidadão e uma cidadã seja bem representado por um advogado, para que esses tenham ampla defesa e contraditório, para que esses tenham o seu julgamento dentro das regras do devido processo legal. O advogado deve ser livre, deve ser independente e, portanto, dotado de prerrogativas. Esses atritos continuarão a existir. E, em existindo, a advocacia deve ter a segurança de que a ordem dos advogados estará sempre ao lado dela, a defendê-la, a defender a advogada, o advogado e suas prerrogativas profissionais. É bom. Deixa eu fazer a apresentação aqui do restante do pessoal, aí já passamos a palavra de novo, interrompendo um pouquinho só. Então, aí, presente conosco aqui também a nossa vice-presidente, Luciane Páscoa. Tudo bem, doutora Luciane? Bom dia, tudo bem? Quero agradecer ao doutor Alexandre, né, por ter aceitado participar com a gente da live. E bom dia ao restante do pessoal, Janaína, Aires, doutor Armando, e o nosso presidente, né? Bom dia. Também presente o nosso querido amigo, doutor Aires Antônio Bezerra, presidente da Comissão de Defesa e Prerrogativas da OAB Mogi Guaçu. Tudo bem, Aires? Bem, bom dia a todos. Agradeço o convite. Trata-se de um tema muito recente e importante, né? Referente a isso de audiências virtuais, porque, nas palavras aí do doutor Alexandre, realmente, se não haver o respeito às prerrogativas, não há como se respeitar os direitos processuais do jurisdicionado. Não havendo o respeito aos direitos processuais, como dizer, então, respeito ao direito material da parte, né? Realmente é um tema muito importante, haja vista que o que nós observamos também é que cada justiça está seguindo, eu nem vou dizer cada justiça, vou dizer cada vara, né? Segue um padrão, utiliza, às vezes, um programa diferente de reuniões, não há como a gente prever isso, né? Hoje nós estamos usando aí a plataforma Zoom, né? Eu já tive audiências com a plataforma Zoom, eu já tive audiências com o Google Meet, eu já tive audiências com outros tipos de... Então, não há um padrão e isso acaba, vamos dizer assim, prejudicando a todos, não só os jurisdicionados, como também nós, advogados. E se não houver o respeito às prerrogativas nesse momento, porque dificuldades técnicas existem, né, vamos dizer assim, vai tornar o nosso exercício inviável, né? Então, é um tema muito importante, eu agradeço novamente a presença, né, o convite, né, e para nós abordarmos e vermos também procurar soluções, né, sobre tantas dificuldades que alguns colegas estão tendo referente a isso. Doutor, deixa eu só apresentar o restante, então, aí depois nós voltamos a palavra para o doutor Zucco, e aí ele vai fazer um debate vai coordenar o debate, então. Apresento também o doutor Aires Antônio Bezerra, que faz parte junto com o doutor Armando, desculpe, doutor Armando Antônio Bezerra, que junto com o Aires faz parte da Comissão de Prerrogativas, certo, doutor Armando? Bom dia. Bom dia a todos.
É um prazer realmente estar participando dessa palestra. Bom dia, doutora Luciane, doutora Janaína, doutor Alexandre. Tá? Esperamos trazer desta palestra, agregar um pouco mais de conhecimento da nossa participação na reunião. Bom dia. Obrigado, doutor. Bom, também presente a doutora Janaína Rodrigues Martini, que é a nossa representante no TRT15, né, faz parte da nossa comissão de apresentação lá, e que é uma batalhadora pela OAB Mogi Guaçu. Nunca ocupou cargo assim, na diretoria, mas já sempre estava na questão do direito ao trabalho, né, doutora Janaína? Nós sempre batalhamos juntos. Bom dia. Seu som está desligado. Bom dia. Hoje está difícil a internet aqui, viu? Tive uma dificuldade para entrar, já peço desculpa. Eu gostaria de agradecer ao doutor Alexandre de estar compartilhando seus conhecimentos, que é uma pessoa que tem batalhado muito pelas prerrogativas dos advogados. Agradecer ao doutor Antônio Melo Martini, ao doutor Armando, ao doutor Aires, à doutora Luciane, por estarmos aqui juntos fazendo esse debate, e dar um bom dia também a todos os colegas que estão nos assistindo. É um extremamente importante. Eu gostaria de lembrar que, com a pandemia, as sustentações orais que passaram a ser telepresenciais, de uma certa forma, democratizaram o exercício da advocacia, principalmente para os colegas que moram no interior do estado, até em municípios muito longe, e que não têm condição de comparecer pessoalmente, né, uma viagem longa que demanda mais custos, que às vezes o cliente não tem condição de pagar, e o próprio tempo, não é? Uma pessoa se deslocar, por exemplo, de Presidente Prudente até São Paulo, no TJ, para fazer uma sustentação oral, ou até Campinas, no TRT15, ou no TRT da segunda região. Então, a pandemia, com a possibilidade da sustentação oral virtual, ela trouxe a democratização, a possibilidade dos colegas poderem fazer essa sustentação, ainda que à distância, não é? Mas também trouxe muitos problemas no exercício do nosso direito de advogar, porque o controle do microfone fica na mão da secretária da turma, e pode, por vezes, trancar o microfone do advogado, não é? Também há controle sobre a participação do advogado de vídeo, e muitas vezes o advogado prejudicado pela internet instável. Né? Quantos de nós não temos problema? Hoje mesmo eu tive um problema aqui para entrar, imagine se fosse uma sustentação oral, não é? Então, nós, mais do que nunca, as prerrogativas, o nosso direito de exercer a nossa profissão com liberdade, com autonomia, é muito importante de ser discutido e ser assegurado em todos os momentos, e em especial nas sustentações orais, que é o tema que hoje o doutor Alexandre vem discutir com a gente. Então, uma grande alegria estar aqui hoje para participar desse debate, e gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Alexandre, então agora a palavra está franqueada aí, desculpe ter interrompido Vossa Excelência, mas a gente tinha que apresentar todo mundo, e aí gostaria também de já colocar você à disposição para falar. Pode, a palavra é sua. Presidente, como havia dizendo, portanto, esse tema prerrogativo é um tema que irá existir enquanto existir a advocacia, né? Talvez a das comissões mais importantes da ordem, talvez o tema mais importante da ordem dos advogados do Brasil, ao lado da ética e da disciplina. Bem, veio a pandemia. Ninguém esperava a pandemia, né? Ninguém esperava uma crise sanitária, uma crise pandêmica pela qual passamos e ainda estamos passando. Foi necessário medidas para proteger a vida, e a única medida eficaz pelo mundo todo, pelo mundo afora, no início da pandemia era a retração. Era que
as pessoas evitassem o contato com outras, evitassem aglomerações e etc. Os prédios públicos fecharam, os fóruns também fecharam, né? Em março do ano passado, uma portaria, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determina a suspensão de todos os prazos processuais do Brasil e o fechamento dos prédios forenses, de todas as unidades jurisdicionais. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, desde o primeiro momento da pandemia, o presidente Felipe Santa Cruz, desde o primeiro momento da pandemia, teve uma participação fundamental, importantíssima, para que o funcionamento da justiça não parasse e que, a partir daquele momento em que foi decretado o fechamento, houvesse um programa de retomada das atividades forenses. A Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, combinou com o Conselho Nacional de Justiça que estaríamos, sim, de acordo pelo fechamento dos fóruns no período de 15 dias, desde que se apresentasse um projeto, um programa de retomada dessas atividades forenses. E esse projeto foi apresentado e os fóruns, a justiça voltou a funcionar. Não no modelo que estamos acostumados, ou que estávamos acostumados, mas com o uso da tecnologia. As sessões dos tribunais foram retomadas, depois as audiências foram retomadas, o atendimento à advocacia foi retomado. A nossa primeira grande vitória foi a inclusão da expedição de alvarás, né? A nossa primeira grande vitória, não, a nossa primeira grande medida atendida, a nossa primeiro pedido atendido pelo Conselho Nacional de Justiça foi incluir os alvarás como medidas de urgentes a serem atendidas pela Justiça. Depois vieram os bancos, que passaram a nos receber e etc. O papel da Ordem dos Advogados do Brasil via, né, o funcionamento da Justiça, a não interrupção da prestação jurisdicional como medida necessária e urgente à vida da advocacia, à manutenção da vida da advocacia. Mentem aqueles que dizem que a Ordem dos Advogados do Brasil abandonou a advocacia na pandemia. Pelo contrário, a Ordem nunca esteve tão próxima da advocacia como nesses tempos pandêmicos. Não fosse a Ordem dos Advogados do Brasil, a Justiça teria fechado por um longo período, né? E muitos de nós teríamos passado muito mais dificuldades do que aquelas que passamos. Foi por meio do trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil que o advogado, a advogada, continuou trabalhando, continuou atendendo seus clientes, continuou levantando seus alvarás judiciais, continuou sustentando a si mesmo e as suas famílias. É bom que se diga isso, Tony, né? Porque nesses tempos de demagogia, ouvimos aí com muita tristeza pessoas dizerem que a Ordem abandonou a advocacia na pandemia. Não é verdade, né? Em hipótese alguma é verdade. Nós nunca trabalhamos tanto pela advocacia como nesses tempos pandêmicos, né? Primeiro, para que o fórum continuasse funcionando, para que a justiça continuasse funcionando. Depois, para que os advogados e advogadas recebessem os seus alvarás, os seus honorários. Depois, para que elas pudessem ser, na medida do possível, atendidas e respeitadas suas prerrogativas. Depois vieram os auxílios das caixas e de tudo mais, né? Enfim, ao tempo em que a pandemia avançava, a justiça também aperfeiçoava o seu modelo de funcionamento ou se adequava a um novo modelo de funcionamento. Nos tribunais, as sessões passaram a ser telepresenciais, como disse muito bem a doutora Janaína. Um acesso que já cobrávamos há muito tempo dos tribunais, né? Essas sessões telepresenciais não era novidade para a advocacia. A advocacia lutou para que isto fosse incluído, para que esta modalidade fosse incluída no novo Código de Processo Civil. E o parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil estabeleceu lá, né, que aqueles advogados que residissem fora da sede do tribunal, em cidade diferente da sede do tribunal,
poderiam requerer a realização de sustentações orais por videoconferência em tempo real e concomitante ao julgamento. Isso nunca foi implementado pelos tribunais, não obstante reiterados pedidos da Ordem dos Advogados do Brasil para que esta ferramenta fosse implementada, sobretudo para que os advogados do interior do estado de São Paulo pudessem, e do todo o Brasil, pudessem ter acesso, né? E realizar de forma ampla a defesa dos seus clientes, acessar os tribunais e exercer. E aqui no estado de São Paulo, passando pela Caixa de Assistência dos Advogados, né, o mais prejudicado pela essa falta de acesso era o assistido, o carente, o cidadão em situação de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social, que não tem dinheiro para pagar o deslocamento do seu advogado até a capital, até o tribunal localizado na capital, e tampouco o Estado promove este reembolso ou este tipo de remuneração. O convênio não prevê pagamento para este tipo de deslocamento. Então, a defesa desse cidadão carente, dessa cidadã vulnerável, ficava sempre faltando alguma coisa. E agora, com a implantação desta ferramenta, todos estamos acessando os tribunais, basta para isso querer fazer. É evidente que nós temos problemas nas audiências ou nas sustentações orais telepresenciais, né? Uma delas é esta da doutora Janaína, nós precisamos dialogar com os tribunais a forma de intervenção da advocacia, porque é uma prerrogativa da advogada, do advogado, fazer uso da palavra, né, nos tribunais, né? E aí, infelizmente, nós estamos trabalhando com microfones fechados, não temos oportunidade de fazer as intervenções oportunas nos momentos em que elas são necessárias, mas isto será, evidentemente, corrigido. E eu penso que o principal problema está hoje nos plenários virtuais, né, com a obrigatoriedade da sustentação oral gravada. Os processos no Supremo, foi o primeiro, o Supremo Tribunal Federal ampliou o seu plenário virtual, incluiu no plenário virtual o julgamento de ações e de recursos que comportam legalmente sustentação oral. Como esses julgamentos não são realizados ao vivo, em tempo real, então se determinou que as sustentações sejam encaminhadas antecipadamente em formato gravado, em formato de vídeo ou áudio previamente gravado. Isso ofende as prerrogativas, né, da advocacia. Não é que ofende as prerrogativas da advocacia, ofende o direito do cidadão, que tem direito de se manifestar no curso do julgamento, que tem direito de ser julgado ao vivo e a cores nos tribunais, né, e direito de se manifestar em tempo real a este julgamento ao vivo e a cores. Nós já estamos trabalhando no Supremo uma modificação para isso. Para quê? Para que sempre que a parte requerer, o processo alocado na pauta virtual, do plenário virtual, seja deslocado para a pauta presencial ou telepresencial, quando a parte requerer a sustentação oral em tempo real e concomitante ao julgamento. Não obstante, acabamos de encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de reforma do artigo 937 do Código do Processo Civil para incluir lá esta menção, para incluir lá esta proposição, essa prescrição, né, de que é direito da parte fazer-se representar por advogado que realize sustentação oral em tempo real e concomitante ao julgamento, sempre que assim requerir. É bem possível que algum advogado, alguma advogada, esteja gostando desse modelo de sustentação oral gravada, porque ela permite o uso de ferramentas e tecnologia, de ferramentas tecnológicas que não estamos autorizados a utilizar na sessão ao vivo, né? E aí, ferramentas como PowerPoint, ferramentas como Google Maps, Google Earth, enfim, né? Existe na sustentação oral gravada a possibilidade de se inserir nela recursos tecnológicos que não são possíveis na sessão ao vivo. Mas, de qualquer maneira, quem tem que escolher isso é a parte.
se ela vai se submeter e vai escolher a sustentação oral gravada, ou se ela vai querer realizar a sustentação oral em tempo real. Sobre as audiências, depois, o atendimento à advocacia, que começou por e-mail, alguns juízes utilizando o WhatsApp, e hoje isso já está regulamentado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o balcão virtual e o gabinete virtual, né? Todos os serventuários da Justiça e todos os juízes devem nos atender por meio de ferramentas similares a essa que estamos nos comunicando neste momento. Em algumas unidades jurisdicionais, isso tem funcionado muito bem, em outras, ainda não. Em muitas unidades jurisdicionais, eu já consigo conversar com o cartório do meu escritório pelo Zoom, pelo Teams, pelo Meet, né? Ou por uma outra ferramenta que o tribunal utiliza. Mas basta acessar um link alocado na página da Justiça respectiva, ficar ali aguardando como se fosse uma ligação telefônica, e aí o funcionário, o serventuário da Justiça vai me atender e eu vou lá fazer todas as perguntas que fazia usualmente no balcão de um fórum físico, né? O mesmo acontece com juízes que estão despachando com a advocacia por meio dessas ferramentas. Isto é obrigatório. Na unidade jurisdicional, onde isso não está funcionando, nós vamos lançar agora, talvez daqui a 10 dias, uma ferramenta no site da OAB Federal para que o advogado, a advogada, nos diga que na primeira vara civil da comarca de Mogi-Mirim, de Mogi Guaçu, melhor, o balcão ou o gabinete virtual não está funcionando. E nós vamos encaminhar isso direto para o Conselho Nacional de Justiça, que que instalará imediatamente, automaticamente, o chamado Cumpredec. E aquela secretaria, aquela primeira vara da Justiça Federal, ou da Justiça Civil de Mogi Guaçu, ou o gabinete, por exemplo, será fiscalizado, demandado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós precisamos saber onde esta ferramenta não está funcionando e contamos com as subseções e com a advocacia para que essa informação chegue ao Conselho Federal e o Conselho Federal, então, ele encaminhe isso imediatamente para o Conselho Nacional de Justiça para que essa ferramenta funcione em todo o Brasil, né? O que nós queremos, que o advogado seja atendido imediatamente pelos serventuários da Justiça e também pelos magistrados na plataforma virtual, como ocorria no fórum físico, sem necessidade de agendamento ou outros obstáculos, né? E as audiências virtuais. Talvez essa seja o tema mais polêmico das novidades que estamos experimentando. Não preciso nem dizer da polêmica que isso acarreta na justiça criminal, né? Por questões de constitucionalidade, audiência de custódia, interrogatório, oitiva de testemunhas, júri, etc. Eu não consigo imaginar um júri sendo realizado por videoconferência, né? Seria rasgar as garantias fundamentais, os direitos e garantias fundamentais do cidadão e da cidadã brasileira, né? Na esfera civil, nós temos problemas que precisamos dialogar, com a advocacia. É bem verdade que a Folha de São Paulo fez uma pesquisa com a advocacia e as audiências virtuais por ela, ao menos nessa pesquisa da Folha de São Paulo, foi amplamente aprovado. 84% dos que responderam à pesquisa da Folha de São Paulo disseram sim às audiências virtuais, né? Eu tenho certas resistências a este modelo, né? E não é pelos motivos que estamos acostumados a ler nas redes sociais ou nos meios de comunicação. Eu tenho resistência a esse modelo por absoluta ausência de lei, né?
as leis processuais brasileiras, o Código de Processo Civil em especial, não autoriza, ao meu ver, esta modalidade de audiência pelas redes sociais, como tem acontecido. O Código de Processo Civil fala em videoconferência. E videoconferência é em salas do Poder Judiciário e monitoradas pelo Poder Judiciário. De modo que, se o juiz aí de Mogi Guaçu quiser ouvir uma testemunha aqui de Sorocaba, ele manda uma carta precatória para o juiz de Sorocaba, que intima a testemunha para que compareça no fórum de Sorocaba e, na presença do magistrado deprecado, preste o depoimento por videoconferência ao juiz de Mogi Guaçu do outro lado da tela do computador. Observe que essas audiências são realizadas dentro dos fóruns, né? E transmitidas de fórum para fórum. Isso é muito comum na Justiça Federal, já estava sendo utilizado em larga escala pela Justiça Federal, né? O Código de Processo Civil também é claro em falar, né, em audiências por videoconferência de mediação, não de instrução. O Código de Processo Civil fala que é possível realizar audiências em formatos diferentes daqueles propriamente realizados nos prédios físicos, né, dentro do negócio jurídico processual. E aí as partes que acordam, né, fazem um contrato, né, sobre regras processuais, inclusive sobre as audiências. Por isso que, desde o início, quando se cogitou a realização de audiência por videoconferência, neste formato que está ocorrendo, né, nós dizíamos ao Conselho Nacional de Justiça, só mediante acordo das partes. Né? Por que só mediante acordo das partes? Ora, né, porque não há lei processual a permitir esse tipo de audiências, a prática de audiências nesse tipo e nesse formato. Né? Cedemos um pouco por conta que, como disse, a advocacia precisa trabalhar. Né? A advocacia precisa... estamos em regime de exceção, e estávamos em um momento muito forte da pandemia. A advocacia necessita trabalhar, precisa advogar, porque senão ela não ganha honorários, e se ela não ganha honorários, ela não compra o arroz e o feijão da sua casa, da sua família, dos seus filhos, o pão para os seus filhos. Né? E, portanto, era preciso ceder, né, em algum ou outro ponto. E admitimos esse modelo de audiências virtuais emergencialmente e no curso da pandemia, naquela fase mais aguda da pandemia. Neste momento em que bares e restaurantes estão abertos, em que baladas, casas de show, estádios de futebol estão abertos ao público, não é possível mais que os fóruns estejam fechados. E por isso nós lançamos recentemente uma campanha Reabre Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil está com uma campanha na rua para dizer aos juízes: voltem aos fóruns, aos serventuários, voltem aos fóruns. Estamos dizendo: lugar de juiz é no fórum, lugar de serventuário é no fórum, e lugar de audiências é nos fóruns. Né? É nos fóruns. Já passou a fase pandêmica, as audiências precisam retomar o seu curso, e o seu curso legal, a fim de deixar para trás esta questão de telepresencial, ou melhor, de virtual. Se querem audiências virtuais, o palco correto para debater este tema é no Congresso Nacional, com o povo, né? E com nós, advogados e advogadas, e com toda a sociedade, enfim. Eu não sou daqueles refratários a este modelo, né? Mas é preciso, sim, de um modelo, de uma lei específica a regrar, para nos dar o que todos nós queremos, que é segurança jurídica. Segurança jurídica. Ah, Oguzuko, o CNJ pode regrar isto por resolução? Não. Não, penso que não. Os atos normativos do CNJ são
atos administrativos, que não têm força para alterar o Código de Processo Civil, a legislação trabalhista, o Código de Processo Penal, a Constituição, enfim. Né? Eu acredito que nós não temos, né, na Constituição Federal, autorização para o Conselho Nacional legislar sobre regras processuais. Aliás, a Constituição é clara em dizer que a competência para editar normas processuais é privativa e exclusiva da União e não do Conselho Nacional de Justiça. Mas por que o Supremo disse que as regras, as normas do Conselho Nacional de Justiça são heterônomas ou se equivalem à lei, apenas naquilo que diz respeito às competências próprias do Conselho Nacional de Justiça, cujas audiências e normas processuais estão fora deste quadro? E já dissemos isso ao Conselho Nacional de Justiça, inclusive. Acabamos de publicar um artigo na revista Cidadania e Justiça nesse sentido, para dizer que resoluções do Conselho Nacional de Justiça não têm força normativa para regrar a audiência. Já passou a pandemia. Já passou, não. Já amenizou muito os efeitos da pandemia. O número de mortes caíram absurdamente no Brasil. Os casos de infecção também estão em franca queda no Brasil. Os fóruns precisam reabrir. Os juízes e os serventuários precisam retornar aos fóruns, né? As audiências precisam voltar a ser presenciais. Então é isso, presidente Tony, né? No campo das sustentações orais, nós somos a favor, né? Que permaneça esse modelo de sessões telepresenciais, democratiza o acesso. Precisamos corrigir um ponto aqui, outro ali, como disse a doutora Janaína, o momento de fala da advocacia. Temos, sim, que debater esta questão do plenário telepresencial, e quando o advogado pedir sustentação oral em tempo real, esse julgamento tem que ser realizado em plenário presencial ou telepresencial, oportunizando esse direito. O balcão e o gabinete virtual são ferramentas fantásticas para a advocacia. Brigamos uma vida toda para sermos atendidos pelos cartórios por telefone, quem não lembra disso, né? Uma luta incessante da OAB, né, para que os serventuários nos passassem informações processuais por telefone, e nunca conseguimos isso, né? Sempre era nos dito: não passamos informações por telefone, doutor, né? O senhor tem que vir aqui ao fórum. Eu tinha que sair de Sorocaba para ir a Mogi Guaçu para ter ali a informação processual, naquelas fichinhas de andamento processuais que carregávamos nossas pastas como cartórios ali, né? Como cartolinas, e anotávamos e levávamos para a informação para os nossos clientes, para o nosso escritório. Hoje a tecnologia já permite que eu acompanhe esse andamento do meu escritório. E agora o CNJ está a dizer que eu posso falar com os serventuários e com os juízes pelo computador, né? Muito melhor do que por telefone, porque eu estou olhando, ao menos eu estou enxergando a expressão do juiz, como estou enxergando a de vocês aqui na tela do Zoom. As audiências por videoconferência, elas são admitidas em tempos excepcionais, como foi o tempo pandêmico. Já com a redução da pandemia, esse modelo deve ceder, penso eu, para o retorno do modelo tradicional. E se quiserem fazer com que essas audiências sejam introduzidas entre nós definitivamente, que isso se torne o que chamam aí de novo normal, que se debatam isso lá, que se debata isso no Congresso Nacional, que se aprove uma lei específica para este tipo de coisa. A campanha da ordem pela reabertura dos fóruns. E uma outra coisinha também importante para finalizar: estamos dizendo o uníssono não ao teletrabalho dos magistrados. Por uma simples razão. A Constituição Federal estabelece que o juiz deve residir na comarca. Obrigatoriamente deve residir na comarca de sua jurisdição. E não tem sentido um juiz que mora em Sorocaba não ir ao fórum de Sorocaba pedir para trabalhar na sua casa. Não tem sentido este fechamento à cidadania, ao cidadão e à cidadã. Eu tenho certeza que a cidadã brasileira, o cidadão brasileiro quer o juiz nos fóruns e não em suas casas, inacessíveis por excelência. Então é isso, Tony, né? É um trabalho de 2 anos, um trabalho de fôlego, um trabalho de pensar todo dia
nas necessidades básicas da advocacia. A primeira delas, e a maior, receber honorários. E para que ela receba honorários, a advocacia precisa de uma justiça em funcionamento. Encontramos uma forma de que, na pandemia, essa justiça funcionasse, excepcionalmente, com os recursos que aprendemos a conviver com eles no curso da SARS-CoV-2, da Covid-19. Agora, com o arrefecimento da pandemia, é o momento de brigar pela reabertura dos fóruns, pelo retorno dos magistrados eventuários aos prédios forenses, para que o cidadão e a cidadã tenham amplo acesso à justiça, como diz a Constituição Federal. Fico à disposição, meu amigo Tony, e a todos vocês, para os debates que se sucederem. Obrigado, Kozuko. Muito informativa a sua palestra, muito lucida. Eu gostaria aqui, então, de fazer uma pergunta para você. Como é que você vê a audiência híbrida, né? Onde o juiz fica em casa, né? E as partes, nem todas as partes, mas as partes que quiserem vão até o fórum. Como você vê isso? Só se o juiz estiver com Covid. Aí se justifica, né? Ele realizar a audiência da sua casa. Gozando de boa saúde, estando vacinado, não tem porquê, né? Não ir ao fórum, deixar de ir ao fórum. Então, eu sou contra isso, né? É descabido, é desproposital esse tipo de iniciativa. Deixa a palavra aberta, então. Queria informar e comunicar que a nossa entrou no meio da live aqui, nossa querida amiga Mariana Parisi Bassi, secretária-geral da OAB, né? E estava em aula, né, Mariana? Então, ela saiu da aula e veio assistir a palestra. Bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Como sempre, é uma honra estar aqui. Tony, bom dia, doutora Alexandre, doutora Janaína, doutora Aires, doutora Armando. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, bom dia. Prazer é meu. A palavra, então, está aqui. A doutora Luciane, fazer alguma pergunta? Acho que ela saiu. Doutora Janaína, tem alguma pergunta aí? Queria parabenizar o doutor Alexandre pela exposição, sempre brilhante. Já ouvi várias vezes, sempre aprendendo muito com as suas colocações. E, doutor Alexandre, pegando o gancho, doutor, nas audiências híbridas, nós tivemos uma reunião a semana passada da comissão que eu faço parte, de relacionamento com o TRT-15, na verdade, discutindo justamente o retorno das atividades presenciais do TRT-15, inclusive as audiências, né, porque o TRT-15 foi um dos tribunais mais reticentes em retornar ao trabalho, e agora, do dia 3 de novembro, eles vão voltar. Mas a portaria prevê a audiência híbrida. E, na reunião, o nosso posicionamento, enquanto OAB, foi o de justamente questionar a existência da audiência híbrida neste momento. Porque a resolução 341 do CNJ, que previa a audiência híbrida, é do ano passado, e ela tinha o objetivo de permitir, naquele momento de isolamento social, que não se podia ir todas as pessoas ao fórum, que pelo menos as partes que não tivessem acesso à internet, o que na Justiça do Trabalho, na Justiça Criminal, e até como o doutor bem frisou, quando o advogado trabalha atuando aí na assistência judiciária gratuita, a parte não tem meios, não é? E o advogado tem uma garantia, ele não é obrigado a levar no escritório dele, ele não é obrigado a montar uma sala de audiência no escritório dele, ele não é obrigado a correr o risco do contágio enquanto o juiz está em casa, tranquilo, o serventuário está em casa protegido, o advogado ter que correr o risco do contágio com as testemunhas e com as partes, ele não é obrigado. Então, a audiência híbrida foi prevista lá atrás, naquela oportunidade, para garantir que a parte, as testemunhas que não tivessem acesso à internet, fossem ouvidas no fórum, não é? Mas agora não se justifica de forma alguma
se está exigindo, inclusive, a vacinação completa para se adentrar ao fórum dos advogados, das partes, das testemunhas, se a pandemia, se a população está vacinada, e como bem o doutor frisou, a pandemia hoje, graças a Deus, está cedendo, não há uma justificativa para a quebra da isonomia das partes, porque a audiência híbrida significa a quebra da isonomia das partes e da obrigação do juiz de estar presente, obrigação constitucional do juiz, como o doutor bem frisou, de estar presente à audiência. Porque a testemunha vai ser ouvida dentro de uma empresa, na Justiça do Trabalho, e enquanto a testemunha da empresa é ouvida lá dentro da empresa, enquanto a testemunha do reclamante vai comparecer ao fórum. Cadê a isonomia das partes? Cadê a garantia da coleta da prova de uma forma legítima, íntegra, imparcial, que prevê o nosso CPC? Então, é com grande estranheza que nós vemos hoje ainda a discussão da audiência híbrida, e está prevista em várias portarias, como está prevista na portaria que saiu agora do TRT-15 a partir do dia 3 de novembro, e vai ser um assunto que teremos que enfrentar. E eu queria salientar aqui o papel decisivo da OAB, principalmente a gestão São Paulo, na atuação dos advogados da Justiça do Trabalho. Porque, na verdade, eu sou formada há 35 anos e é a primeira vez que eu vejo uma gestão da OAB de São Paulo estar preocupada com a Justiça do Trabalho e com os direitos sociais. Nós tivemos um enfrentamento direto no TRT-15 e a OAB não pestanejou em entrar com uma reclamação no CNJ para garantir as prerrogativas dos advogados, inclusive a prerrogativa de não ter que levar para o seu escritório partes e testemunhas, se ele não quisesse, para a realização de audiências virtuais. Então, eu sou testemunha do trabalho árduo de defesa das partes. E salientar que, como bem o senhor disse, hoje nós já temos a previsão de um processo 100% digital, se as partes quiserem. Então, as partes que quiserem manter as audiências por telepresenciais, não é? Elas podem requerer isso, o processo vai correr de uma forma 100% digital, e resolvido o problema, se isso não for atrapalhar a coleta da prova, a quebra da isonomia das partes, etc. Mas são essas colocações que eu gostaria de dizer que nós teremos ainda, provavelmente, muitos desafios pela frente, ainda com a resistência de muitos juízes em voltarem presencialmente ao fórum. Eu estou em pleno acordo com todas as colocações, e aí eu vou só parabenizar duas pessoas, né? O Dr. Paulo Bernardi, que é o presidente da Comissão de Relacionamento TRT-15, presidente de Matão, da subseção de Matão, que faz um belíssimo trabalho, ao lado de um sorocabano para o nosso jubilo, orgulho júbilo, né? Que é o Marco Antônio Galdurós, Marco Galdurós Filho, né? Marco Aurélio Galdurós Filho, né? É um menino que começou aqui, né, na cidade de Sorocaba, passou pela gestão da ordem, da subseção, e hoje faz também um excelente trabalho ao lado do Paulo Bernardi nesta comissão de relacionamento com o TRT-15 e outros, que também é um gigante nesse ministério, que é o Guilherme Gantos, que preside a comissão de relacionamento com o TRT-2. São 3 pessoas, e tem mais um também que é preciso destacar, que é o professor Jorge Castelo. 4 pessoas, né? 4 pessoas muito importantes, né, nesta virada, né, que bem ressalta a doutora Janaína, deste momento da Ordem dos Advogados de São Paulo, nestas relações com a justiça, com este olhar para a advocacia trabalhista paulista, né? Parabéns ao Paulo, ao Marco Galdurós, parabéns aí ao nosso amigo Gantos e ao professor Jorge Castelo. Você tem alguma pergunta aí? Sim, eu tenho uma pergunta assim. Aliás, um fato que ocorreu ontem mesmo, né? Nós tivemos uma audiência
que seria na Justiça Federal de Limeira, e da seguinte maneira: o cliente conseguiu acessar o link da audiência, né? Porque ele reside em Limeira, né? E daí ele estava sendo lá, o cliente, as partes conseguiram acessar lá no nosso escritório de Limeira a audiência. Eu aqui em Mogi Guaçu, tentando junto com meu pai, né, Dr. Armando, tentando diversas maneiras acessar tanto o link aqui no meu computador, no computador do Dr. Armando, em celular, e simplesmente não conseguimos. Aí o que aconteceu? O juiz, é lógico, impaciente, querendo logo o início da audiência e tal, ele simplesmente encerrou a audiência, né? Nós fizemos imediatamente a comunicação, até expliquei: doutor, não estou conseguindo acessar o link. Ele, mas o link tá perfeito, né? Então, a pergunta que eu faço ao doutor Alexandre, né? Existe duas situações. Uma, realmente, o advogado que não comparece na audiência, tudo bem, mas se o juiz está vendo que há uma tentativa, olha, né, do advogado acessar o link, da parte tentar acessar o link e não está conseguindo, tem que ter uma razoabilidade, né, do juiz até redesignar a audiência. É lógico, né? Até ele realmente se conscientizar e redesignar, fica aquele transtorno, né? Nós tentando acessar, né? De alguma forma, não conseguindo. Felizmente, né? Eu vejo aí algumas decisões, não da Justiça Federal, mas da Justiça do Trabalho, dizendo que realmente não há por que o advogado, numa situação dessa aqui, por telefone já está avisando, não estou conseguindo acessar, né? E isso eu acho que se deve também pelo fato do que como eu disse no início, cada vara, cada justiça utiliza um tipo de aplicativo diferente. Então fica uma bagunça. É lógico, a audiência virtual ela nos ajuda muito, mas é uma bagunça esse tipo de mudança de tecnologias, né? A gente já tem uma bagunça, vamos falar assim, semelhante ao quê? Algumas justiças usando PJE, né? Como a gente sabe, outras usam ESAGE, né? Cada um usa um tipo de programa, né? E aí nós temos que nos familiarizar em todos, né? Né? E é engraçado que quando dá alguma dificuldade técnica por um lado do judiciário, tudo bem, vamos anular, né? Vamos redesignar. Mas quando a dificuldade técnica vem para o advogado, sempre enxergado isso como, né, com maus olhos, né, por parte de alguns magistrados, né? Mas o link está funcionando. Mas não está funcionando aqui para mim, né? É uma realidade, né? Então, eu queria uma opinião do doutor. Qual seria, assim, se existe algum tipo de direcionamento da OAB para que, vamos dizer assim, conscientize os juízes que as dificuldades técnicas são uma realidade, né, numa situação dessa, de forma que não pode, eu acho que violando aí as prerrogativas, né, não pode, numa situação que o próprio advogado está informando, olha, estou com dificuldades técnicas, e isso aí acabar gerando um prejuízo processual, seja com arquivamento de uma reclamação, seja com declarar preclusa a prova testemunhal, né? Eu queria saber a opinião do doutor Alexandre referente a isso, né? Porque é uma coisa bem recente. Eu vejo muitos julgados, né, anulando, mas também tem alguns julgados dizendo que não, você não conseguiu acessar, problema seu, vamos falar assim. Isso é preocupante. Bom, vamos lá, Aires. Essa sua pergunta ela é excepcional. Nós já temos normas, isso já está normatizado no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que determina a obrigatoriedade de redesignação do ato sempre que as partes alegarem dificuldades tecnológicas. Então, o juiz tem o dever de redesignar. Não fosse por norma, seria por bom senso. Nós estamos vivendo num mundo de pandemia e nessas novas formas de comunicação deve se estabelecer o princípio, deve regrar essas novas formas, deve pautar essas novas relações a boa-fé.
não é? Se eu não confiar em você ou vice-versa, nada funcionaria, né, nessa. Mas, né, como eu disse na primeira fala, né, existem aqueles que são os autoritários, os donos da verdade, né? E nós não podemos, com uma marreta, né, ou com uma intervenção cirúrgica, colocar coisas diferentes na cabeça e no coração dessas pessoas, né? E sobra-nos os recursos. É por isso que nós realizamos recentemente uma reunião, uma audiência no Conselho Nacional de Justiça, e nós estamos terminando agora essas ferramentas, porque o que a advocacia tem que fazer neste caso? Eu acessei, estou intimado para uma audiência às 13 horas na primeira vara do trabalho de Sorocaba, né? Estou com um problema no link. Eu comunico e peço a redesignação. Não foi deferida, eu tenho que, claro, fazer os recursos próprios, né? Se isso demandar algum prejuízo para o meu cliente, eu tenho que fazer o recurso próprio. Mas existe um que nós não podemos deixar de fazer, que se chama o pedido de cumpridec. Cumprimento de resoluções do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, o advogado deve ingressar no Conselho Nacional de Justiça e dizer que o juiz tal não está cumprindo a resolução, né? E ele vai estabelecer ali como se fosse um processo de correição, um processo correicional, para dizer ao juiz como são as normas e como ele deve cumprir, né? E, no caso concreto, modificar aquela situação de prejuízo em, né, de melhor valia para o cliente, como o caso de redesignação da audiência. Então, é isso. Todas essas novidades que vieram por resolução do CNJ na pandemia, que não estão sendo observadas pelos magistrados, além dos recursos próprios, né, agravo de instrumento, agravo de revista, enfim, mandato de segurança, além daqueles recursos próprios, né, nós temos que nos valer de um em especial, que se chama o Cumpridec lá no Conselho Nacional de Justiça. É o meio que o Conselho Nacional de Justiça ele intervém diretamente com o magistrado para corrigir eventuais desvios. E é por isso que nós vamos disponibilizar uma ferramenta no nosso site do Conselho Federal, para que, se o advogado ou a advogada não quiser ele ir ao CNJ, nós iremos por ele. A ordem irá por ele. Doutor Armando, tem uma pergunta aí? Não, tenho não, Tony. Sem perguntas. Vamos passar a palavra para a Mariana. Vai, Mariana. Bom dia, Tony. Na verdade, não é nem bem uma pergunta. Eu queria parabenizar o doutor Alexandre também pela explanação aqui hoje. Como sempre, ele é bem claro, a gente consegue entender e consegue assimilar tudo que o doutor Alexandre está dizendo. E, assim, na minha opinião pessoal mesmo, as audiências online ou híbridas, elas não atendem, né, os aspectos necessários para preservar os direitos, nem dos clientes, nem as nossas prerrogativas, né? Qualquer modelo de audiência, seja presencial, seja online, seja híbrida, ele deveria assegurar o pleno, né, funcionamento aí das instituições essenciais da justiça, e a gente vê que isso não acontece na prática, né? Nós estamos vendo aí, como a Aires mesmo disse, os clientes têm dificuldade de acesso, nós temos dificuldade, as audiências online também têm o mesmo atraso, né, que a gente tinha nas audiências presenciais, e muitas vezes o link trava com esse atraso, nós não conseguimos entrar. Então, assim, ele deveria assegurar, né, o pleno funcionamento, mas não assegura o pleno funcionamento, né, e isso daí acaba ferindo, né, os direitos constitucionais que a gente tem de amplitude de defesa. Então, eles precisam mesmo rever essa forma, e se eles quiserem manter, como o doutor Alexandre disse, que eles façam, né, discutam isso na Câmara, porque o modelo não funciona, né, ele não protege as partes, não preserva direitos, e a gente tem que repudiar qualquer determinação que limite o nosso exercício de profissão ou que atrapalhe, né, o direito do cidadão. Então, assim, eu parabenizo todo o trabalho da OAB na prevenção durante essa pandemia, que a gente viu que não foi fácil, mas que eles estão lutando por nós até agora. Obrigado, Amanda. Tem mais um detalhe que nós precisamos colocar, que no curso da fala eu não mencionei, mas
primeiro, para aqueles que são dotados de justiça gratuita. Acabou de sair agora uma pesquisa no Brasil que apenas 14% ou 17% da população brasileira tem pleno acesso à internet. Muitos brasileiros e brasileiras podem até ter um aparelho celular, mas não tem o sinal de internet neste aparelho. Ou, para a maioria do povo brasileiro, esse sinal é muito caro e, portanto, precário. E aí, cidadão, porque aí eu sempre lembro da assistência judiciária, né? Que pede justiça gratuita, que é atendido gratuitamente, né? É obrigado a comprar um chip de internet, né? A carregar um valor de internet no seu aparelho para atender os interesses da justiça, cuja Constituição diz ser gratuita para aquela pessoa, né? E aí, numa só audiência, é consumido tantos gigas que equivalem a 2, 3, 4 meses de consumo daquele cidadão, daquela cidadã, né? Ferindo também a questão da justiça gratuita. Além de nós não termos no Brasil pessoas com acesso integral à internet, para muitos, esse acesso é muito caro, é muito custoso, né? É muito custoso, portanto, quebra-se também aí giza-se, né? Reduz o direito de acesso, amplo acesso e justiça gratuita para os carentes. Isso tudo nós temos que debater, evidentemente, né? Enquanto a pandemia nos afligia, as exceções eram tratadas como exceções. Quando a pandemia vai perdendo força, a regra geral tem que ser reestabelecida o mais rápido possível. Obrigado, Amanda. Amanda não, Mariana. Você tem dificuldade aqui de óculos de longe e óculos de perto. Lembrando aqui, eu estava lembrando de uma audiência que eu fiz, em que o cliente, né, quando ele abriu o som para falar, uma gritaria, um negócio, um movimento, aí o juiz aí dá uma ordem a ele que mandasse todo mundo ficar quieto. Ele falou assim, mas eu estou numa lanchonete, eu não tenho internet, como é que eu faço? Pois é. Aí foi muito gozado. Ele estava aproveitando, né, o link de acesso da lanchonete para ele poder falar na audiência. Então, ele estava dentro da lanchonete. Como é que ele vai falar para os outros ficar quietos, né? É difícil, né? Perfeito. Fazer isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutor, se não tem perguntas, então, gostaria, então, de falasse aí suas palavras finais, né? Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito nos contribuiu para o nosso crescimento aqui. Aliás, eu nunca tive que fazer do recurso do Compridec aqui, e nós já vamos fazer o uso dele, né? Porque tem coisas aqui que não está acontecendo do jeito que a gente quer, né, Aires? Então, podemos usar esse Compridec aqui muito bem. Não é nenhuma forma... Essa resolução, né, do Conselho Nacional, né, é importante, né, nós termos conhecimento dela. Foi muito importante, doutor Alexandre, nos informar, porque, olha só, né, nós ficamos, né, todos nós ficamos, se não houvesse esses recursos, ficaria totalmente a critério do juiz, como o doutor Alexandre falou, se a pessoa realmente teve esse problema ou está querendo, vamos dizer assim, protelar o processo, né? E não é assim, né? Já que nós estamos num momento de exceção, tem que haver essa razoabilidade, esse bom senso, né? Eu diria o seguinte, da mesma forma como demorou para se transformar os processos, né, para acessar eles, peticionar de forma eletrônica, demorou um certo tempo, né? Até hoje tem os problemas. Essa parte tudo bem, a pandemia nos fez pular uma coisa que deveria ser feita, acho que deveria ter se estruturado, acho que daqui 10 anos. O Brasil, vamos dizer assim, a justiça brasileira, acho que só teria a mesma estrutura para daí falar, não, agora podemos usar a videoconferência de forma a respeitar todas as garantias,
as prerrogativas, eu acho que a estrutura dos fóruns devia ser daqui a 10 anos. E como o doutor Alexandre disse, nós não somos obrigados a ter uma sala de audiência, né, dentro do nosso escritório. E mais importante ainda, o que a doutora Janaína falou, quer dizer, fala-se em proibir a aglomeração, mas nós temos que nos aglomerar, né, naquela época, com as testemunhas, com o cliente, né? Mas nele não pode. Quer dizer, o fórum tem lá um espaço físico enorme, mas nós temos que amarrotar todo mundo no nosso escritório, né? Quer dizer, e daí o magistrado na residência dele, né? Quer dizer, realmente todos esses posicionamentos têm que ser revistos, né? Perfeito. Doutora Alexandre, eu gostaria também, antes do senhor encerrar, que o senhor, por favor, nos esclarecesse mais uma vez sobre essa possibilidade de reclamação que o senhor disse que vai ser implementada quando o juiz não nos atende, como deveria fazê-lo frente à resolução. É no site da OAB Federal que é Via de regra, no site do Conselho Nacional de Justiça. No né? próprio site. Isso. O advogado pode acessar o Conselho Nacional de Justiça e lá, né, na parte de processos, né, vai ter lá o campo. O cumpridec é uma mera informação que se leva ao Conselho do descumprimento das resoluções por ele editadas. Não chega nem a ser um processo em si. É uma informação e o próprio Conselho instala de ofício, vai intimar o magistrado, o cartório, o desembargador, né, a dizer por que não está cumprindo, né, ou qual o motivo. Agora, nós sabemos bem que tem muito advogado que não gosta disso, né? E aí, então, ele passa a informação, por isso que nós vamos disponibilizar, a ferramenta está para ser lançada, nós vamos disponibilizar no site do Conselho Federal, e aí, então, a OAB leva essa informação direto para o Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. Isso vai ser muito útil, porque nós estamos tendo muito esses problemas, principalmente dos tribunais, né? E acho que será muito útil, eu vou até informar a advocacia, passar essa mensagem que o senhor nos traz, que daqui a uns 10 dias, aproximadamente, teremos essa ferramenta para... Muito bom. Ótimo, muito obrigada. Então, suas considerações finais, doutor Alexandre? Mas é bem rápido, Antônio. Parabéns, né? O nosso café já vai virando um almoço, não é verdade? Agora nós estamos tomando café com o presidente e também almoçando com ele, com toda a sua diretoria e todos os seus... Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Tony. Estou aqui de Sorocaba, né? À sua disposição. Se você precisar, o que a advocacia de Mogi Guaçu precisar, conte comigo. Alexandre, você é meu convidado, então, para a próxima, nós fazer um presencial aqui, né? Um bate-papo presencial e comer um peixe, hein? Lá no Jangada, certo? Já estão providenciando aqui. Com o maior prazer. Tá certo. Bom dia a todos e a todas. Até logo. Bom dia. Até logo para vocês. Eu queria, antes de terminar aqui, falar que deixar todos convidados, que na próxima semana teremos aqui a palestra e um bate-papo com um advogado aí que não é muito conhecido, não, ele é meio quietinho, muito magrinho, né? Do interior. O nome dele é Caio Augusto Santos da Silva. Vai vir aí, o nosso presidente Caio, certo? Vai falar com a gente, bater um papo com a gente. Então, convido a todos que estão assistindo, passe a informação e nós esperamos lotar essa sala aqui. Obrigado, Alexandre. Um abraço. Até mais. Deixa um abraço ao Caio, um abraço, sucesso. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau.